Então, aqui na parte de dimensionamento de eletrodutos ali, né? Então, ali é importante, né, essa questão, né, porque sempre os condutores, né, quando estiverem passando por dentro aí das paredes, né, do teto, aí, ele vai estar passando por dentro de algum tipo, né, de condicionamento, seja ele eletroduto, seja ele eletrocalha, seja o que for, né, mas em geral, pelo menos quando a gente está falando nesse contexto aqui de baixa tensão aqui, né, então ele vai ser, geralmente são eletrodutos ali, né, que vão estar dentro aqui, então, desse tipo aqui de instalação, né. Então, seções dos fios, né, dos cabos, todos os circuitos já dimensionados, né, que a gente viu já. O próximo passo, então, é justamente a gente falar desse dimensionamento aqui, né. Então, o tamanho nominal é o diâmetro externo, né, do eletroduto, né. Então, ele tem esse diâmetro que é o diâmetro externo aqui, né, expresso em milímetros, né. Então, a gente está falando aqui sempre em milímetros. Vocês vão ainda ver pessoas aí que quando se referem a eletrodutos falando em polegadas, tá? Então, a pessoa vai falar, é 1,5, né? É 3/4, né? Mas, digamos assim, o oficial, né? Digamos, pelo menos em termos de norma, é milímetros, tá? Então, esse diâmetro deve permitir a passagem fácil dos condutores, né? Então, esse aqui é um negócio que, na hora da instalação, ele tem que estar bem dimensionado, né? Para que na hora que for fazer a passagem dos fios aí, ele esteja corretamente, né? Aí, dimensionado. Recomenda-se que os condutores não ocupem mais do que 40% da área útil, né, dos eletrodutos, da área interna, no caso, útil dos eletrodutos, né? E cada trecho de instalação, então, contar o número de condutores que passarão pelo trecho, né? Então, a gente sabe lá aquelas configurações que a gente tem do circuito, né? Então, ele vai ser monofásico, né, 2 fios, vai ser bifásico, 2 fios, ou ele vai ser trifásico, né? Então, assim, a gente sabe, né, pelo dimensionamento já dos condutores, né, de acordo com o tipo de circuito, a gente fala um pouco mais disso daqui a pouco, mas a gente tem que saber, então, quantos condutores vão estar passando por aquele eletroduto, né, e geralmente não vai estar passando só um circuito dentro do eletroduto, né, geralmente você vai ter 2, 3, 4 circuitos, dependendo ali do trecho ali, né, que ele vai estar. Então, conte o número de condutores que passarão pelo trecho. Dimensione o eletroduto a partir do condutor com maior seção, bitola que passa pelo trecho. Então, isso aqui também é outro aspecto interessante, né? Você pode acontecer, e é bem comum, né, de na hora que você está verificando a parte de dimensionamento do eletroduto, né? E justamente, né, na hora que você está fazendo a contagem, né, então, dos circuitos que estão ali, né, de quantos condutores pode acontecer, né, e é bem comum, de você ter circuitos com várias bitolas, né, várias seções ali de condutores, né? Então, você pode estar numa seção que você tem condutor de 1,5 milímetro quadrado, 2,5, né? De repente tem um de 6 lá. Então, sempre vai, na hora de fazer a contagem, né? Por exemplo, você tem um circuito que está passando 2 de 1,5, outro circuito está passando 2 de 2,5 e outro circuito está passando 2 de 6 milímetros quadrados, por exemplo. Então, vão ter 6 condutores ali, né, com várias bitolas. O que vai ser considerado na hora de dimensionar? Como se fossem 6 condutores de 6 milímetros quadrados. Pega-se o de maior bitola e conta-se quantos condutores que tem ali, né? Então, é mais para facilitar. Até porque a tabela, né, daqui a pouco eu vou mostrar, ele não tem como você compor, né, vários valores ali de seção de condutores, né? Então, vai pegar então, a seção do maior condutor que estiver passando lá e conta os outros como se fossem todos que tivesse essa maior seção ali, né? Então, taxa de ocupação de eletrodutos, né? Então, caso você tenha só um condutor, né, no eletroduto, né? Então, algum condutor bitola bem grande, 53%, até 53%, né, de taxa máxima de ocupação. 31%, né, no caso de 2 condutores, né, mas se você tiver 2 condutores de bitola grande, ou 40%, né, até 40% no caso de 3 ou mais condutores, né. É engraçado essa diferença aqui, tá, mas ele, na verdade, às vezes você tem mais condutores de bitolas menores mesmo aqui, né, então acontece, né, de você ter no eletroduto vários cabos de bitolas menores, né, de potências menores, né, no caso também. Às vezes você tem poucos condutores, né, tipo 1 ou 2, mas você tem uma bitola maior porque você está passando uma corrente muito maior também, né, então tem vários casos ali.
Então, essa daqui é a tabela, né, que eu estava comentando aqui para fazer o dimensionamento ali né? Então, aqui é a seção nominal, né, dos condutores, né, que vão estar passando por dentro, né, dos eletrodutos. Então, que nem eu comentei, quando você tiver o caso de múltiplas, vários tipos de seção, né, de condutores passando dentro do eletroduto, vocês pegam o de seção maior. Aqui, então, você tem lá, né, 1,5, 2,5, 4, né, 6, 10, todas as bitolas aqui, né, então, de condutores. Número de condutores dentro do eletroduto, né, então você vai ter 2, 3, 4, 5, 6, né, até 10 aqui, né, então ele vai essa tabela. Dificilmente vai passar de 10 condutores mesmo dentro do eletroduto, né? E aqui, esses números aqui são justamente o tamanho, né, o diâmetro do eletroduto, né? Então você tem lá 16 milímetros, 20 milímetros, né? Então, por exemplo, se você tiver, vamos supor, você tem 6 fios, 6 condutores de 1,5, você tem, vamos supor, você tem 3 circuitos monofásicos de iluminação, né, de 1,5 milímetro quadrado passando lá. Então, 3 circuitos, né, você tem geralmente fase neutro, ou fase-fase, que seja, né, você tem 2 condutores, né, por circuito. Então, você vai ter lá 3 circuitos, né, então você vai ter 6 condutores, né, então 1,5 milímetro quadrado, né, 6 condutores dentro do eletroduto, ele vai ser um eletroduto de 16, por exemplo. Vamos supor que você tenha esses mesmos 3 circuitos, né, circuitos de 1,5, e você tem lá um circuito de 6 milímetros quadrados, passando lá, né, com 2 condutores também, né. Então, vamos supor que você tem lá um chuveiro, por exemplo, lá, sendo alimentado lá, né, pelo mesmo, que está passando o cabo pelo mesmo eletroduto. Então, você tem 3 circuitos de 1,5 e um circuito de 6, né. Então, vamos supor que cada circuito desse de 1,5 são com 2 condutores. Então, você tem 6 condutores de 1,5 e 2 condutores de 6 milímetros quadrados, certo? Então, você tem 8 condutores. Você vai considerar qual bitola? A maior. Então, na hora de ver o eletroduto, a gente vai ver aqui. Então, vamos considerar que tem 8 condutores, né, de 6 milímetros quadrados, né? Então, a gente vai pegar aqui no de 6, vai ver aqui 8 condutores de 6 milímetros quadrados, temos um eletroduto de 25 milímetros, né? Então, a gente considera sempre, né, então, a bitola do maior cabo que tiver lá na hora. Isso é importante, tá aí, justamente porque é uma situação bastante comum. Depois a gente dá uma mexida no exemplo lá, daí vocês conseguem assimilar melhor aí. Mas é tranquilo, essa parte de eletrodutos é tranquilo. Até porque não tem muitos critérios aí que tem que ficar observando, né? Dimensionamento de eletrodutos, né? Então, tem-se, né, geralmente em circuitos de distribuição ali, né, você tem o tamanho dos eletrodutos, né? Por exemplo, um circuito de distribuição com 3 cabos de 10 milímetros quadrados, fase 1, fase 2 e neutro, de acordo com a tabela, você teria um eletroduto de 20 milímetros, né? Então, 3 cabos de 10 milímetros quadrados, né? Então, se a gente voltar aqui, 10 milímetros quadrados, né? 3 cabos, a gente tem, então, um eletroduto de 20 milímetros, né? A gente tem vários tipos de eletroduto, né? Então, aqui a gente está falando dos eletrodutos não metálicos ainda, né? Tem os metálicos também, que são aqueles que geralmente ficam expostos, né? São colocados assim, instalados para fora da parede, né? Que também é comum hoje em dia, mas mais em instalações ou decorativas ou coisas industriais ou comerciais, assim, que o pessoal simplesmente quis fazer uma obra rápida, né? E passou os eletrodutos por fora mesmo, né? Não queria quebrar a parede, por exemplo. Mas, em geral, né, quando eles estão embutidos, né, eles vão ser ali de algum tipo, de algum material aí, algum plástico, digamos assim, né? Então, pode ser de PVC, né, ele pode ser desse do tipo rígido aqui, né, que ele é bastante comum. Ele pode ser desse bem flexível, que é o corrugado, né? Então, ele também é bastante comum aí de ser utilizado, muito comum mesmo. E existe o do tipo mangueira. Isso aqui também era comum, né, há muito tempo, mas esse aqui não utilizar, né? Então ele não é recomendável, né, que se use esses do tipo mangueira aqui. Inclusive tem alguns dele que são feitos daqueles materiais que propagam chama, né? Então é complicado, né? Então utilizar, né, então eletrodutos aí, quando estiver falando de eletrodutos aí para dentro de parede, né, de teto ali, então
né? Pode ser esse de material rígido ou corrugado, geralmente eles são feitos de PVC, né? Então aqui, né, recomendações para instalações de eletrodutos, né? Então, ó, no próprio slide, né, acabou vindo um exemplo aí de que, às vezes, né, e é muito comum ainda, apesar de não ser o padrão da norma, né, mas é muito comum o pessoal se referir a eletrodutos a tubulações em polegadas, né? Então isso aqui, ó, diâmetro mínimo das tubulações, meia polegada, né? Então se pegar então 2,54, né, centímetros, né, ou 25,4 milímetros e dividir por 2, né? Então a gente vai ter lá meia polegada. O mais usual é 3/4 de polegada, né? Mas também ele tem o equivalente aí em milímetros, né? Bitola máxima para instalação em paredes ou lajes deve ser de 1 polegada, né? Então 25,4 milímetros. Pode ser, em geral é isso aí também, né? Daí se precisar de mais área ali de eletroduto, daí usar mais eletrodutos, né? Não usar eletrodutos de bitola maior. A gente está falando em paredes de lajes, claro, residencial comum ali, né? Então, mais do que 1 polegada começa a ficar meio que inviável, né? Ou 25 milímetros, né? Então, 1 polegada lá é mais ou menos equivalente ao nosso 25 aqui, né? Em lajes deve evitar-se o cruzamento de tubulações, né? Então, ficar cruzando tubulações de eletrodutos aí não é um negócio legal, né? Então, caso seja necessário, né? Então, usar essas caixas de passagem, né? Então, tem as caixas de passagem ortogonais de teto, né? Deve-se realizar no máximo 5 ligações, né? Então, tudo bem, tem 8 pontos, né? Mas ligar no máximo 5, né? No caso ali. Utilizar caixa ortogonal dupla para grande quantidade de cabos, né? Então, existem as caixas duplas também, né? Se tiver uma grande quantidade de cabos. Deve-se utilizar caixas de passagem na entrada ou na saída de condutores, né, da tubulação, em pontos de emenda ou derivações de condutores para dividir a tubulação em trechos também. Então, essas caixas de passagem, elas ajudam, né, bastante na hora justamente de fazer um puxamento de cabo, de você deixar uma reserva de cabos também, né, caso seja necessário, né, às vezes é um lugar que, às vezes, a construção é muito grande, você precisa fazer várias emendas ali, né, e queira deixar as emendas num lugar, né, de fácil acesso, né? Então tem essas caixas de passagem também. Na verdade, não é muito comum de ter na obra, né? É um negócio assim meio raro, mas é um negócio bom de ter, né? Se caso seja possível. Instalações embutidas, né? Utilizar eletrodutos de PVC rígidos ou flexíveis, tipo corrugado, de boa qualidade, né? Então, é o que a gente estava falando, né? A maioria dos casos aqui, então, que a gente vai ter, né, para residencial, aí, comercial, né, e tal, baixa tensão, a gente vai ter justamente esses eletrodutos embutidos, né? Então, em geral, né, é aqueles que a gente tinha mostrado anteriormente, né? Então, utilizar os de PVC rígido ou os flexíveis ali, os corrugados, né? Chama de vários nomes aí, mas o nome, digamos assim, PVC rígido, flexível, corrugado, tem gente que chama pelo nome da marca, né? Às vezes a pessoa da obra vai chamar de Canaflex, né? Ou vai chamar de um outro nome qualquer aí, que são as marcas, né? Instalações aparentes, né? Então, empregar eletrodutos de ferro galvanizado ou aço zincado, né? Que daí são aqueles casos, principalmente comercial, né? Instalações assim que o pessoal deixa aparente, né? Seja por uma questão de estilo, seja por uma questão de que não queriam quebrar a parede ali para colocar o eletroduto embutido, né? Então, tem esse ferro galvanizado ou aço zincado, aí, que são os materiais aí mais comuns aí, né? E mais indicados aí para serem utilizados, tá? É um exemplo só de encaminhamento, né? Por exemplo, né? Então vamos supor que a gente tenha uma entrada aqui por esse quadro, né? Então ele está subindo aqui um eletroduto embutido em parede aqui, né? Com os cabos. Aí ele está indo, por exemplo, para uma caixa, né? Dessas octogonal aqui, né? Derivação. Ele vai, por exemplo, aqui para uma tomada, né? Ele pode ter o sistema de iluminação já ligado por aqui também, né? Deriva para um outro, que deriva para outros, né? Que vai para as tomadas, que vai para os outros lados aqui. E os eletrodutos vão se encaminhando assim, né? Pela instalação, né? Então eles vão, né, de uma caixa para outra aqui, né? E vão passando aí com seus cabos, né? Então por isso que eu digo, né? Em determinados trechos é bastante comum de vocês terem vários cabos, né? De várias bitolas aí devido a circuitos diferentes, né?
Então, isso aí é um negócio bem comum ali. Então, sempre lembrar de, na hora de ir na tabela, usar a bitola, então, do maior condutor que tiver ali passando naquele eletroduto ali, né? A maior bitola ali, né? Tem uma outra recomendação também, né? Então, questão de curvas, né? Por quê? Porque senão na hora de fazer a passagem dos cabos, né? Se tiver muita curva, ele começa a ficar difícil, né? De fazer as passagens ali, né? Então, por exemplo, se você tiver ali, né? Entre duas caixas de passagem, por exemplo, ali, né? Se tiver, né? E não tiver nenhuma curva, né? Então, entre duas caixas, geralmente, a recomendação do comprimento máximo ali é de 15 metros. Pode ser um pouco mais, né? Não tem problema também entre as caixas ali, principalmente se você não tiver curva. Se você tiver uma curva, né? Aí você tem ali, né, no caso, a caixa de passagem, né, e as distâncias ali, né? Então, a curva ali, 10,5, né? E geralmente ali, então, depois da curva, 1,5, né? Para você chegar ali no ponto ali de carga ali, né? De ligação ou em outra caixa de passagem. Então, no caso, comprimento máximo 12, né? 12 metros. Então, sem curvas, recomenda-se até 15 metros, né? Uma curva até 12 metros, né? Sendo 10,5 até a curva, né? E depois da curva 1,5. Duas curvas até 9 metros, né? Então, após a curva, né? 1,5, né? 1,5 aqui, 6 metros, né? Entre as curvas, né? Então, aqui o eletroduto, né? Então, você tem a curva aqui, por exemplo, para alimentar né? Uma outra caixa, né? Ou alguma carga ali. E se você tiver três curvas, até três curvas, 6 metros, né? Então, 1,5, 1 metro, 1,5, 1,5, por exemplo. Né? No caso aqui, tem um pouco mais, né? Na verdade, aqui. Faz um pouco menos, né? Mas, de toda maneira, aqui 1,5 também. E recomenda-se no máximo 3 curvas também desse tipo aqui, né? Se tiver muita curvatura, isso aqui na hora de passar o cabo, por exemplo, se tiver um cabo saindo daqui, né? Para chegar aqui, né? Se você tiver mais curvas do que isso aqui, o cabo ele começa a enroscar demais e ele não vai conseguir passar, né? Daí o pessoal que for fazer a obra lá vai xingar vocês até a terceira geração. Então, assim, é importante aí, né, respeitar essa quantidade de curvas também aí, porque senão vai ficando difícil também de fazer os encaminhamentos dos cabos. Então, se for necessário, qualquer coisa, né, bota uma outra caixa de passagem, faz um outro caminho reto, né? Aí é com vocês aí na hora que for fazer o projeto. Né? Então, só um exemplo aqui. Esse aqui, na verdade, vai ser o nosso último exemplo que a gente vai falar, né, na última aula, né? Que daí eu vou passar um exemplo um pouco mais completo, passando por todas as etapas. Mas aqui só mostrando uma parte do exemplo, então, né, só para falar dessa questão aqui do dimensionamento de eletrodutos. Né? Então, por exemplo, então seja esse projeto aqui, né, então tem esses circuitos aqui, né, então temos 11 circuitos, né, desses 11 circuitos, então eles estão distribuídos dessa maneira aqui, né, então tem lá hall, corredor, cozinha, área de serviço e tal, né, vários banheiros, suíte e tal, né, cargas, né, da cozinha, área de serviço e tal, né. Tem lá as demandas, né, as cargas ali que estão previstas, né, as correntes calculadas. Aí aqui, ó, quantidade de circuitos agrupados, né? Então a gente começa a ver que a gente tem várias cargas juntas, né? Então você vai ter vários circuitos agrupados, né? Que aqui não tem o desenho, fica mais fácil se a gente ver o desenho. Então pelo desenho a gente consegue ver, né, que dependendo do eletroduto a gente está passando várias cargas por eles, vários circuitos, né? Então quando a gente tem vários circuitos passando por cada eletroduto ali, né? A gente então vai ter que dimensionar ele, né? Lembrando então pela bitola do que tem maior seção transversal. Então, a gente tem lá, né, dentro de cada eletroduto ali, em várias seções ali, a gente vai ter vários circuitos agrupados também. Né? A forma de instalação, né, então, que nem a gente comentou na aula passada, é aquela B1, né, então, no caso aqui, eletroduto, né, de material, por exemplo, plástico, né, embutido em alvenaria, né, então a forma de instalação é B1 para todos. A gente tem as bitolas por circuito aqui, né, dos condutores aqui. A gente tem o número de fios na seção mais compartilhada, né? Então,
naquela hora que o circuito ele vai passando por vários eletrodutos, né? Então, vai ter uma seção que ele vai estar compartilhado com mais circuitos, né? Então, dependendo, né? Por exemplo, essa seção aqui, né? Então, vamos pegar aqui, a gente tem esse circuito aqui 6 e 7, por exemplo, né? Ele está passando junto com esse circuito 2 e com esse circuito 3 aqui, por exemplo, né? Então, eles estão agrupados aqui, digamos assim, né? Depois não, né? Depois o 6 vai para um lado, o 7 vai para o outro, né? Mas em determinados momentos eles vão estar agrupados com outros circuitos aqui dentro do desenho, né? Assim como nesse trecho aqui, né? Por exemplo, a gente tem o circuito 5, tem o circuito 8, né? Passando aqui por várias tomadas, né? E eles vêm de outros lugares aqui. Então, assim, dependendo do trecho, né? Esses eletrodutos eles vão estar com vários cabos, né? Então, dentro deles aqui. Então, aqui tem uma lista, né? Dos circuitos que estão agrupados em alguma seção, né? Então, o circuito 1, por exemplo, ele está sozinho. Ele tem 3 fios, né? Mas ele está sozinho naquela seção ali, na verdade, em todas as seções que ele passa ali também, né? Então, o circuito 1, no caso aqui, é o circuito de iluminação, né? Ele passa por todos, mas ele tem um eletroduto exclusivo aqui, né? Então, vocês veem, né, que o circuito 1 aqui, ele está presente em vários pontos e tal, né? O mesmo circuito 1 para todos os pontos. Mas ele tem os eletrodutos exclusivos para ele aqui, tá? Então, ele tem... Por isso que nesse caso aqui, né, circuitos agrupados aqui do 1, é só ele mesmo. Ele tem um eletroduto exclusivo para ele. No caso aqui, né, circuito 2, 3, né, então, esse daqui, né, hall, sala de estar, jantar, banheiro, corredor, suíte, banheiro, e mais o 6 e o 7, né, então 6 é o chuveiro do banheiro social e o 7 é o chuveiro do banheiro da suíte, né, então eles estão juntos, né, nesses circuitos aqui. Então, ó, circuitos agrupados 2, 3, 6 e 7, né, ele aparece aqui na linha do 2, na linha do 3, né, então 2, 3, 6 e 7, na linha do 6 e na linha do 7. E vejam que aqui acontece aquele caso, justamente, né, de você ter a bitola do condutor, ó, você tem 2,5, né, então o circuito 2 e 3, né, tem condutores aí de 2,5, e o circuito 6 e 7 tem condutores de 10 milímetros quadrados, né. Então esse é aquele caso que você tem, né, vários circuitos passando com várias bitolas, né, várias seções transversais passando pelo eletroduto. Então, no caso, esse é o caso interessante, né? Os outros são normais, né? Tipo, passando um ou dois aqui. Mas esse é um caso interessante aqui, né? Então, para a gente ver aqui na hora de fazer o dimensionamento ali, né? Então, a gente tem... Esse desenho é só para ilustração, tá? Esse aqui, quando a gente for falar lá no último exemplo lá, a gente vai usar ele, né? Então, a gente tem circuito 2, né? Circuito 3, no circuito 6, no circuito 7, né? Então 2, 3, 6 e 7 é justamente esse trecho aqui que a gente está falando, tá? Ali naquela tabela, né? Então, na tabela aqui ele está agrupado os circuitos 2, 3, 6 e 7, né? No desenho a gente tem justamente esse trecho aqui do eletroduto, né? 2, 3, 6 e 7 saindo aqui do quadro de distribuição, né? Então a gente está falando desse eletroduto aqui. Então a gente tem... E embaixo aqui, né? Lembrando, né? Então a gente tem aqui, né? Então neutro, fase, né? Condutor de terra, neutro, fase, terra, neutro, fase, terra. Aqui, fase, terra, fase, terra. Né? Então, a gente tem, na verdade, o terra é o comum, né? Mas a gente tem mais 8 condutores aqui dentro, né? E, ó, aqui embaixo, né, tá as bitolas dos condutores, né? 2,5, 2,5, 10 e 10. Então, o que a gente vai considerar? A gente tem 2, 4, 6, 8 e mais o terra, 9, né? Então, a gente tem 9, né, condutores aqui, de 10 milímetros quadrados, né? Então que a gente vai usar o maior, né? Então a gente vai, esses circuitos ali eles estão agrupados ali. Então se a gente pegar pela tabela, vamos fazer só esse caso aqui, tá? Os outros são iguais. Né? Então se a gente pegar lá, a gente tem, lembrando, né, circuito de 2,5 e de 10, a gente vai pegar então 9 condutores, né, de 10 milímetros quadrados, né? Então a gente tem 9 condutores, aqui é o número de condutores dentro do eletroduto. Qual que é o de maior bitola? De 10. Né? Então, a gente vai ter aqui um eletroduto de 40 milímetros. Né? Então, se a gente pegar aqui, né? Ó,
aquele circuito lá, 2, 3, 6 e 7 lá, né? Que são 2, 3, 6 e 7, esse aqui 2, 3, 7, esse aqui são todos os mesmos que estão nesse mesmo eletroduto aqui, né? 10 milímetros quadrados é a bitola máxima, 40, né? Então a gente tem aqui, ó, 40 milímetros, 40 milímetros, 40 milímetros, 40 milímetros, né? Que a gente tirou dessa tabela, né? Então, 9 condutores de 10 milímetros quadrados vai ser um eletroduto de 40 milímetros, né? Que tá lá. Os outros são iguais, tá? Isso aí. Mas daí tá aqui, né? Um comentário, né? Então, uma bitola de 40 milímetros do eletroduto dos circuitos agrupados 2, 3, 6 e 7 sugere que os eletrodutos sejam separados, né? Então, lembram também daquela recomendação que o eletroduto seja de no máximo, né? Então, ele fala ali em 1 polegada. 1 polegada é 25 milímetros. Então, ele sugere aqui separar, né? Em circuitos aqui diferentes, né? Então, por exemplo, ficaria os circuitos 2 e 3 e 6 e 7. Então, 2 e 3, né? Seria o quê? Seriam os 2 cabos, né? De 2,5 mais o terra, né? Então, são 5 cabos de 2,5. Os 6 e 7 seriam os 4 cabos de 10 mais o terra, né? Então seriam 5 cabos de 10. Se a gente vier na tabela, né? Se a gente pegar aqui os cabos de 2,5, né? Então a gente vai ter lá, né? Então a gente vai ter fase e neutro e mais o terra. São 5 cabos, né? Então a gente vai ter um eletroduto de 20 milímetros para o circuito 2 e 3. O circuito 6 e 7, né? Então vai ser o 10 milímetros, então vai ser fase, né? Mais o terra. Né? Então são 5 cabos de 10 milímetros. Então se eu tiver aqui 5 cabos de 10 milímetros, 25 milímetros vai ser o diâmetro do eletroduto. Então tá aqui a sugestão, né? Eletroduto de 20 milímetros para o circuito 2 e 3 e 25 milímetros para o circuito 6 e 7. Esse exemplo a gente vai ver mais lá, é um exemplo da última aula esse aqui, tá? Então, a gente vê, ele tem mais um monte de detalhes depois, né? Isso aqui é só para a gente pegar esse caso, então, do dimensionamento de eletroduto, né? Daí, essa parte eu não preciso explicar lá no final, daí. Tem a parte também de coloração dos condutores, tá? Existe um padrão, né? Então, de acordo aí com a 5410. Então, tem lá, condutor de proteção, né? O PE, né? Ou terra, né? Então, verde ou verde-amarelo. Geralmente a gente vê, né, nos equipamentos ali que vem, então, na geladeira, no chuveiro, em vários outros, o condutor de terra, ele tem essa coloração verde ou verde-amarelo, já que ele está, inclusive ele vem separado, né, para ser ligado ali, se for o caso ali, para fazer o aterramento da carcaça, né, quando você tem uma carcaça ali. Condutor de neutro, azul, né? Fase, qualquer cor, exceto azul e verde, né? Então, qualquer cor, exceto azul e verde. Então, vocês vão ver vermelho, preto, branco, amarelo, tem as mais variadas cores ali, né? Condutor de retorno, utilizado em circuitos de iluminação, de preferência utilizar cor preta, né? Então, esse aqui é aquele, né, que quando você vai... Eu já explico no condutor de iluminação ali, que é mais fácil ali, mas é o condutor que retorna da lâmpada para o interruptor, né? Então, assim, existe esse padrão, ok? Né? Então, verde, né? Então vai ser geralmente o de terra, azul vai ser o de neutro e qualquer outra cor vai ser o de fase, por exemplo. Dá para confiar? Não, né? Tipo assim, o neutro é o condutor neutro, né? Então ele vai estar ligado lá na referência, então ele não vai ter tensão. Nunca acredite nisso, né? Não, é de neutro, é um condutor azul aqui, eu posso encostar nele que eu não vou tomar choque. Não, né? Jamais façam isso, na verdade, assim, nunca confiem, né? Até porque vocês não sabem quem instalou quem fez a instalação lá, se a pessoa sabia, inclusive, que existia um padrão que o azul vai ser o cabo do neutro, né? Então, instalações elétricas, muito cuidado. A gente vai falar um pouco mais dessa questão de acidentes na aula que vem, né? Mas lembre-se, eletricidade, né? Não tem cheiro, não tem cor, né? Não tem aviso nenhum, né? Então o choque está lá e ele é silencioso, né? Então tome muito cuidado com isso. Falando em questão aí de avaliação da demanda, também baixa atenção. Então a gente já falou de dimensionamento de demanda, né? Mas agora é mais para a questão na hora que for colocar o projeto lá na concessionária, né? Então, quando vai ser enviado para essa avaliação de demanda, né, que é quando você vai submeter o projeto lá na concessionária, no nosso caso, na Copel, né? Então, deve ser obrigatoriamente efetuado a partir da demanda máxima da instalação, né?
seja qual for o valor. Então, isso a gente já viu, né, lá no começo, como é que a gente calcula qual que é a demanda máxima, né? Então, lembre, né, não é a potência máxima instalada, né? Então, ele tem um fator lá de demanda, né, que quanto maior a carga instalada, né, quanto maior a potência instalada, menor é a possibilidade de todas elas estarem ligadas simultaneamente, né? Então, tem uma demanda máxima ali prevista. Será utilizada na definição da categoria de atendimento, né? Então, tem várias categorias, a gente vai comentar também. No dimensionamento dos equipamentos, né, e materiais de instalações e entrada de energia elétrica, monofásicas, né, ou polifásicas, trifásicas, né, itens fundamentais para a elaboração dos projetos das instalações ali. A avaliação da demanda varia de acordo com a concessionária, né? Então, por exemplo, a Copel, ela tem uma norma técnica Copel, né, uma NTC, que fala só disso. Inclusive, ela já dá, né, inclusive, os caminhos das pedras lá do que ela considera razoável, né? Então, no caso aqui, ó, NTC, inclusive está o número aqui, ó, 991100, né? Então, norma técnica Copel. E que nem, acho que eu tinha comentado, como as normas técnicas Copel são muito bem feitas, tem um monte de outros concessionários que seguem, né? Então, eles copiam, literalmente, né, a norma técnica Copel, ou a norma deles é simplesmente ver a norma técnica Copel desse assunto, né? Tá lá a norma em anexo. Então, para fornecimento de tensão secundária, né? Então, tá ali, né? Tem aquele padrão de poste de entrada, né? Então esse poste 75 decanewton, né, é o poste mais comum, né, que tem ali para nas entradas das casas, né? Esse que a gente vê em quase todas as residências, né? Então geralmente é o mais utilizado, né? Então até 10 kW, 10 kVA, né? Fornecimento monofásico, 10 a 14, né? Então eles recomendam o fornecimento bifásico. A partir de 14 kVA, fornecimento trifásico. Não é regra, né? Assim, é uma recomendação, né? Então tem carga, tem lugares que tem mais ali, mas assim, por quê? Porque depois fica melhor, né? Para você fazer distribuição, né? Inclusive, né? De carga, sem precisar ter um disjuntor monofásico muito grande na entrada ali, né? E você tendo bifásico, inclusive, você tem a opção de duas maiores cargas estarem ligados no 220, né? No nosso caso aqui, né? Então você tem um chuveiro, às vezes, de mais de 7.500 watts, né? Você tem uma torneira elétrica, você tem ar-condicionado, né? Você tem esse tipo de carga que consome mais, você tem aqueles aquecedores de tipo radiador, né? Que consomem bastante, então já é adequado, né? Você ter, né? Assim, essa disponibilidade do 220, né? E acima de 14 kVA, né? Então fornecimento trifásico também. Tipos de fornecimento, né? Então, fornecimento aqui poderá ser feito, né, a 2 condutores, 127 monofásico, né, que é o comum. A 3 condutores, né, o monofásico a 3 fios, isso aqui é mais coisa rural, né? Então, 254, 127. Esse aqui é um caso... o monofásico para rural, ele é algo diferente. Vocês veem, geralmente, quando está indo para áreas rurais distantes, vocês veem um condutor só pendurado no poste, né? Que é o de fase lá, que ele vai, né? Quilômetros ali, e depois o retorno é feito pelo terra mesmo, né? Então vai ter um terra lá de referência que vai ser usado como neutro, né? Há 3 condutores, né? Então você tem bifásico, então fase mais o neutro no caso, e há 4 condutores, né? Você também pode ter o trifásico e mais o neutro ali. Então depende do tipo aqui, mas é mais aqui como referência. Pois não. Eu procurei no Google para baixar a norma. No Google tá marcando como NTC 901100 no slide. Pode ser que esteja. Obrigado por avisar aí. Pode ser que tenha um erro de digitação aqui. Eu não. Beleza. Eu vou. Depois eu já mudo, mas já é bom saber aí que é outro número aí. Obrigado. Nada. Continuando ali, né? Então, consumidores ali, né? Até 75 kVA, né? São consumidores aí que vão ser atendidos em baixa tensão, ou seja, já em 127 ou 220 da própria rede, né, de distribuição. Mais que 75, né? Então de 75 a 300 kVA, né? Ele vai ser atendido em baixa tensão, porém direto da saída do transformador, né? Então esse transformador ele não atende
né, uma linha de baixa tensão que vai ser distribuída para outras cargas. Não, esse secundário desse transformador, né, ele vai direto, né, alimentar esse consumidor. Então, às vezes é um prédio, né, um pequeno prédio, né, um condomínio comercial, alguma coisa assim que já tem um porte já maior aqui, né? Então, atendimento via ramal de entrada subterrânea aqui, né, ele utiliza aqui, então, já a saída direto do transformador. E de 300 a 500 kVA, no caso, né, então você vai ter uma cabine, né, de transformação dentro da sua propriedade ali, né? Então, seja o seu prédio, né, seu shopping, né, seu centro comercial ali, você vai ter um transformador próprio e vai receber em alta tensão, né? Então, vai ser derivado diretamente da alta tensão e vai para o seu transformador. Mas o transformador, no caso daí, é seu, tá? Não é da concessionária. Nesse caso aqui, o transformador ainda é da concessionária, né? Então, nesse caso aqui, não. O transformador já é do próprio consumidor aqui. Tem aqui, então, né, que nem eu estava comentando, já tem algumas dicas já, né? Então, já para que são o padrão, né, que eles consideram aí um padrão adequado, né, para essas entradas aí, então, de energia. Então, tem lá, né, de acordo com a demanda máxima, né, então aqui as demandas máximas em kVA, né, eles já estão ali 6 kVA, né, 8, 10, 15, né, e tal. Quais são os disjuntores de proteção, né? Então, lá o disjuntor de entrada, né, 50, 63, né, e tal. Então, tem vários valores. Número de fases, né? Então, monofásico, bifásico, seja lá qual for. Vai ter lá, aqui está trocado, inclusive. Número de fios, né? Então 2 fios, 3 fios, né? Assim por diante. Ramal de ligação, a bitola dos cabos, né? Ali para fazer o ramal de ligação, né? Então, se for em cabo de cobre ou cabo de alumínio, né? Já está a bitola do cabo ali para fazer o ramal de ligação, né? Aquele cabo multiplexado que liga, então, a rede da concessionária, né? Que vai estar no poste da concessionária até o seu poste de entrada, né? Da entrada ali da tua edificação, né? Embutido lá, então ramais de entrada, né? Se for aquele embutido, né? Então você tem lá, se for isolação PVC ou se for isolação EPR ou XLPE, né? Tem as bitolas ali, né? Do ramal de entrada, né? Subterrâneo, né? Então se for embutido em parede, né? Maneira B1, né? Ou se for subterrâneo, né? Maneira D, né? Se a gente vê lá na tabela também que é aquele eletroduto enterrado, né? Então tem as bitolas ali. Já tem a bitola do eletroduto também, né? Tem as bitolas aqui a serem consideradas aqui para a entrada, né, no caso. Tem bitola do condutor de aterramento, né? Então ali junto ao ramal de entrada ele já é feito, né, um aterramento ali, né? É colocado uma haste de aterramento. A gente vai falar da parte de aterramento na próxima aula. Então ele vai ligar essa haste de aterramento ali de referência de entrada, né, até a seu quadro de entrada, né? Então ele também tem lá o condutor, né, e o eletroduto, né, para a haste de aterramento. E o tipo de poste, né? Então dependendo da carga, né, da demanda máxima ali, de tudo isso aí que vai falar, né, qual que é o tipo aqui de instalação, você vai ter justamente, né, qual é a carga do poste ali, né, que você no caso aqui é o tipo de poste, né? Mas o que quer dizer nisso aí, né? A carga no topo do poste em decanewton, né? Então esse de 75 é o mais comumzinho que tem ali, né? Aquele poste que quase todas as casas vão ter na entrada ali. Alguns casos que você vai ter uns postes um pouco maiores, né? Mas no caso do residencial aqui ele não vai passar aí de 200 decanewton ali, né? Então, mas em geral vai ser o de 75 ali na entrada. Então vocês procurem a norma técnica COPEL mais recente, né, com a numeração correta, né, então 901100, e ali vai estar, então, todas essas recomendações ali. Esse material, eu até acabei esquecendo de comentar no começo da aula, ele já está disponível lá, mas depois eu posto ele de novo lá com essa numeração aqui já acertada, tá? Então, também, às vezes a gente fala aqui de maneira de instalação, né, mas só para deixar um pouco mais claro aqui também, né, então eu vou mostrar alguns modelos de instalação aqui, só que no multifilar aqui, né, então
por exemplo, diagrama multifilar para acionamento de uma lâmpada com interruptor simples. Isso aqui é a instalação mais comum que tem, né? Essa aqui é a tomada monofásica, né? Então você vai ter lá, por exemplo, a gente tem o neutro, né? Então aqui está o símbolo do neutro, né? O condutor de neutro, ele vai até a lâmpada, né? Então você tem a lâmpada lá, por exemplo, qualquer. Você vai ter uma fase, né? Por exemplo, aqui, né? Conexão da fase, vem aqui o símbolo da fase, ele vai até o interruptor, né? Do interruptor até a lâmpada, esse condutor é chamado de condutor de retorno, né? Então ele não é chamado condutor de fase. Fase ele vai até o interruptor aqui, né? Claro, você está chaveando a fase, tudo bem. Mas no caso aqui, entre o interruptor e a lâmpada, né? Esse condutor aqui ele é chamado de condutor de retorno, né? Então aí você tem aqui para fazer o chaveamento aqui no interruptor, então, né? Chaveou, fechou o circuito, né? Então ele vai passar a corrente aqui, né? No caso, fechou o circuito, ele vai alimentar essa carga, né? E você tem também o condutor de proteção, né? No caso aqui, caso você vá aterrar, por exemplo, a luminária, né? Esse tipo de coisa ali, então ele vai também estar sendo considerado ali. Então esse aqui é um exemplo bem simples ali, né? Representação de todos os fios aqui, né? Em geral, né, claro, vai ser só um unifilar só, né? Vão ver só um cabo só passando. Né? Então, se a gente for ver, né, na prática ali, né, então, multifilar com a planta ali, né? Então a gente vai ter uma lâmpada, né? Esse aqui é o símbolo da lâmpada, né? Que vai estar ali, então, uma caixa ali, né? Ligada ali no soquete, né? Que vai estar ligada na caixa. A gente tem um interruptor, né? Que é esse símbolo aqui, né? Que vai estar passando, então, a fase por aqui, né? Vai estar o condutor de fase chegando aqui. Entre o interruptor e a lâmpada, então, vai estar o condutor de retorno, né? Então, esse condutor aqui é o retorno. Então, aqui está vindo a fase, né? Então, aqui é o símbolo da fase, que está vindo aqui, então, de algum quadro aqui, ó. QD é quadro de distribuição. Né? Então, está aí na fase, né? Até o interruptor, né? Você tem o neutro, que fica ligado na lâmpada, né? E você tem o conector de proteção aqui, né? O condutor de proteção, né? Que é o terra, que pode estar, por exemplo, aterrando a luminária, o soquete, né? Ali, então, ele é previsto também. Então, você tem aqui fase, né? Neutro e terra, né? No caso aqui. E ainda você pode ter o disjuntor. Daqui a pouco a gente vai falar dos disjuntores ali. Né? Então, você tem aqui o eletroduto, né? E ali o soquete. Então, assim, essa aqui é a ligação mais simples que tem. Né? Se a gente for ver no unifilar, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Só que a gente vai ter, né? Então, esse A aqui, né? Ele é o interruptor, né? Então, ele está vindo a fase e está voltando com o retorno aqui, né? Mas eles estão no mesmo eletroduto. A gente vai ter aqui, então, passando pela lâmpada, então a gente vai ter o neutro e o retorno, né? Que ele vai estar passando por ali também, e o terra. Né? Na verdade, é o neutro e a fase aqui, que vai estar passando pela lâmpada e vai estar indo pro switch, né? Pro interruptor. O condutor de terra deverá estar instalado e disponível em todos os circuitos, mesmo quando não utilizado, né? Então, mesmo que não utilize, ele tem que ser previsto ali, né? Instalado. Então, aqui é com um pouco mais de detalhe, né? Então, de onde vem a alimentação da instalação, né? Então, ele está vindo daqui para lá. Tem alguns tensão de alimentação, né? Então, fase neutro, ele vai estar escrito aqui embaixo, ele pode estar escrito aqui embaixo. Interruptor, né? Simples aqui, né? Que vai comandar a lâmpada, né? A letra A indica, né? Que o interruptor vai comandar essa lâmpada, então A, né? Você tem um A na lâmpada que vai estar sendo comandado por esse interruptor. A potência da lâmpada, por exemplo, vai estar aqui do lado, né? Então ele vai estar dimensionado para uma lâmpada de 100 watts, mas hoje em dia, desde as lâmpadas fluorescentes, a potência já é bem menor e com as LEDs menor ainda. Vai ter também número do circuito e tal. Então, assim, são esses dados aqui mais comuns aqui, né? Então, não tem muita novidade. Aqui o número do circuito, né? Então, circuito 1 também, né?
Então, assim, é só um pouco mais de detalhes ali naquele unifilar. Então, na parte inferior, a bitola dos condutores, né? Também sequência correta para apresentação no unifilar, né? Então, neutro, fase, né? Retornos, né? E terra. Então, tem casos que você tem mais de um retorno, no caso daqueles interruptores paralelos, né? Que você tem, liga de um lado do cômodo, desliga do outro lado, né? Que são os three-ways, né? Os four-ways, né? Que tem um intermediário também. Então, você tem lá o quadro de distribuição, né? Geralmente, você tem o disjuntor geral, que ele vai proteger o quadro como um todo. Cada circuito vai ter o seu próprio disjuntor, né? E você também vai ter um barramento de neutro, né? E um barramento de proteção, que é o cabo de terra, né? Então, esses aí. E as fases, né? Então, vai ter o barramento de fase, que vai vir do disjuntor geral. E cada disjuntor desse que vai para cada circuito vai pegar, então, né? A fase desse barramento aqui e vai ligado nesses disjuntores aqui que vão alimentar cada circuito ali, né? O neutro, então ele vai ser pego do barramento de neutro, né? Que vem lá de fora também, né? Da entrada. O proteção, que é o terra, que ele vem daquela haste de aterramento também lá da entrada, né? De energia. Ou se você quiser ter um terra exclusivo também, ou um terra mais sofisticado também, né? Eles todos vão acabar sendo interligados em algum ponto, né? E eles vão alimentar, então, as outras cargas. Então, por exemplo, uma torneira elétrica, 2 fases mais o de proteção, né? Para aterramento. Tomadas, fase neutro mais o terra, né? Chuveiro, 2 fases mais o de proteção, tomadas, assim por diante, né? O de iluminação, né? Fase mais neutro, e o fase vira o condutor de retorno também, né? Ali, né? Fase seccionada. Então tem várias ligações ali, né? Esse ficou ruim, né, de ver, na verdade, aqui. Mas também está ali, né, multifilar. Né? Então você tem o neutro, né, que é ligado na lâmpada, o fase, né, que vem para o interruptor, né, e o retorno que vai no interruptor para a lâmpada, né, para fechar o circuito por aqui. Esse aqui é um dimmer, né, também, né, para controlar a intensidade da lâmpada, né. Então, se tiver uma lâmpada incandescente ainda ou uma lâmpada de LED, né, o dimmer ele funciona. Lâmpada fluorescente não funciona, tá? Então você tem lá o barramento de neutro, né, que ele vem o neutro da rua, né, e para no barramento, e depois esse neutro é enviado para os outros circuitos, né. Você tem lá o barramento de proteção, né, que vem o cabo de terra, né, que ele também distribui terra para todos os circuitos. Os disjuntores, né, que enviam fase para todos os circuitos. Não, então, só lembrando, o que é seccionado é sempre a fase, né, o neutro nunca é seccionado. Isso aqui a gente já vai falar dos DPS, dos DR mais para frente ali, que são elementos de proteção, tá? Tomadas de uso geral, né? Então, mesma coisa, né? Então, essa parte de proteção, por enquanto, eu já vou falar dela mais para frente, mas já adiantando, né? Então, eles vão também no quadro, né? Ali, no quadro geral ali, né? Então, você vai ter o relé de proteção aqui, né, de choque, digamos assim, né? Que é o diferencial residual, né? O DR. E você vai ter os DPS, que são elementos de proteção contra sobretensão, né, que podem vir também da rede da concessionária. Né? Então, eles também, em caso de sobretensão, eles aterram essa sobretensão e protegem todo o circuito que vem depois. Né? Então, por exemplo, eu já vou comentar mais dele, né, lá na frente ali, mas algum caso de algum surto, algum raio que caiu na rede, uma fase, né, da alta tensão que caiu na rede secundária, né, pode acontecer. Não deve, mas pode. Então, esses elementos aqui têm essa função importante de proteger contra esse tipo de surto, tá? Bom, aqui é a mesma coisa, né? Os disjuntores aqui, então você tem os unipolares, os bipolares, né? Então, monofásico ou bifásico, né, no caso. Então, se for ligar, por exemplo, um chuveiro, né, que for fase neutro, né, 127 aqui, né? Então, você vai ter o condutor de fase que está vindo do disjuntor, né? Que vai para o chuveiro. O neutro, que está vindo do barramento de neutro e está indo para o chuveiro, e o terra, que está indo do barramento de terra
para o chuveiro para ligar naquele cabinho verde lá que ninguém liga, né? Mas é importante também, né? Então, depois o pessoal reclama de chuveiro que dá choque na hora que vai ligar o registro, né? Então, é importante ter aquilo lá aterrado, tá? Esse aqui também é só para mostrar, depois a gente fala mais das proteções. Se for um chuveiro 220, né, então você vai ter lá o disjuntor bifásico, né? Então você tem aqui o disjuntor bifásico, né? As duas fases indo alimentar o chuveiro e mais, né, saindo aqui do barramento de proteção, né, que é o de terra, indo o cabo de terra também para o chuveiro, né? Então ali para fazer o aterramento dele. Então agora sim, né, falando um pouco mais dos dispositivos aí de proteção, né? Então isso aqui é mais para mostrar em multifilar, né, multifios aí como que funcionam aí os quadros de distribuição aí, as alimentações das cargas mais típicas aí que a gente tem, né? Então falando aí dos dispositivos de proteção, né, que a gente tem, a gente tinha comentado já de 3 deles, né? A gente já falou do disjuntor ali, né, que faz o seccionamento das fases, né? A gente já vai ver como é que ele funciona. Do DR, né, que é justamente para evitar, né, que correntes de fuga, né, e correntes de choque aí, né, por fuga acabem causando acidentes, e o DPS, né, que é o dispositivo de proteção de surto, que é para sobretensões, né? Então a gente tem, esses são os 3 principais aí que a gente tem nas instalações aí de baixa tensão. Então para que serve aí, né, os dispositivos de proteção de maneira geral? Então proteger a instalação, né, e os seus usuários, principalmente, né, segurança, então, acima de tudo, contra acidentes devido a falhas nos circuitos terminais, desligando-os assim que a falha é detectada, né? Então, se você tiver uma falha, né, qualquer, esse circuito tem que ser desligado, né? Seja um curto-circuito, né, alguma coisa assim que teve ali, ele vai ter que desligar. Então, tem ali, né, o que a gente já tinha mostrado, né, mas a gente vai falar agora com mais detalhes, né, o disjuntor, o dispositivo DR, né, diferencial residual, e o dispositivo de proteção contra surtos, né? Então, que a gente também já vai falar com mais detalhes ali. Principais tipos de falhas encontradas nas instalações, né? Então, tem fuga de corrente, né? Como que acontece uma fuga de corrente? É uma falha na isolação, né? Então, por exemplo, ou a isolação de um cabo, ou um equipamento teve uma falha em algum lugar aí da isolação, né, e expôs aí a fase, né, em alguma parte desse equipamento, né? E quando acontece essa falha na isolação, né, você vai ter, por isso que é importante, né, inclusive, você ter os circuitos de terra. O que acontece? Essa corrente ela vai pro terra, né, digamos, ela vai fugir, né, por isso é uma corrente de fuga, né? E justamente quando isso acontece, né, então aquele elemento ali, o relé diferencial residual, ele consegue pegar, né? Então a gente já fala um pouco mais dele. Sobrecargas, né? Então deterioração, né, da isolação por superaquecimento da fiação, por ligação excessiva de cargas no circuito, né? Então isso aqui também é bastante comum, né? Então a pessoa às vezes tem lá uma tomada comum, né, de uso geral lá, você tem um cabo ali de 2,5, né? Ou às vezes é daqueles mais antigos ainda, você tem 1,5 na tomada, né? Às vezes nem está obedecendo a norma, a pessoa vai lá e liga um aquecedor lá de 2.500 watts, né? Vai sobreaquecer? Provavelmente, né? Então vai causar uma sobrecarga. Você tem que ter um tipo de proteção contra a sobrecarga também. Curtos-circuitos, né? Então também, isso aqui, né, pode acontecer faltas fase terra, fase neutro, entre fases, né? Gerando superaquecimento dos fios, deterioração da isolação pela elevada corrente resultante. Então também, né, às vezes está com algum defeito no circuito, que ele fecha um curto-circuito por acaso, né, ou sei lá, aconteceu algum acidente ali, né, na tomada ali, por um acaso fechou um curto numa tomada, no interruptor defeituoso, alguma coisa, né, então tem que haver uma proteção também contra curto-circuito, né. Então curto-circuito é um tipo de sobrecarga, só que é uma sobrecarga de um valor bem grande, né? Sobrecarga geralmente é uma corrente 30, 40, 50, 100% maior do que a corrente nominal. Curto-circuito está falando às vezes em centenas, milhares de vezes a corrente que deveria estar passando por ali, né? Então ele é bem agressivo, digamos assim. E sobre
tensão, né, internas ou externas. Então, seja por manobras de disjuntores, descargas atmosféricas, cabos de alta tensão caindo na rede secundária, né, coisas assim que, digamos assim, ninguém está imune, né, esse tipo de coisas aí, né? Então, são coisas aí que são perigosíssimas, né? Então, por isso tem que ter elementos aí para proteção contra cada um desse tipo de ocorrência, né? Então, casos típicos aí de fuga de corrente, né? Então, emendas com isolação inadequada ou perfeita, né? Então, a pessoa foi lá e fez a famosa gambiarra, né? Emendou 2 fios ali de uma maneira inadequada, né? Só juntou lá e passou uma fita isolante, nem apertou, não soldou, não fez nada, né? Só pegou lá e fez uma gambiarra, né? Então, emendas com isolação inadequada é direto, né? Isso aí é para ter fuga aí de corrente, né? Então, se a pessoa fizer uma coisa aí meio mal feita, né? Pode acontecer. Danos na isolação de fios durante sua instalação, né, em eletrodutos. Então, que nem a gente estava comentando, né? Na hora de passar os cabos ali, pode ser que ele passe por alguma parte pontiaguda, pode ser que ele, sei lá, por alguma razão qualquer, o cabo danifique a sua isolação ali, né, e fique exposta ali, então, a fase, né, no caso, assim, perigoso também. Fixação e montagem adequada de luminárias nas caixas de passagem, danificando a isolação de fiação, né? Então, na hora de instalar também, né, em vez de instalar corretamente, às vezes a pessoa vai lá e vai parafusar, né? No caso, por exemplo, ali, a luminária ou o soquete ali, e esse parafuso justamente perfura, né, um fio ali que estava passando ali por aquela caixa de passagem, né? Então, acontece, coisas aí que podem acontecer, né? Não deveriam, mas... Acúmulo de água nas caixas de passagem, né, durante a obra ou em alagamentos, vazamentos afetando as emendas também. Então, às vezes a pessoa tem a emenda ali, né, que não está muito adequada, né, ou, sei lá, não é para ser submersa, né, e geralmente não é. E de repente você tem um alagamento, um vazamento, alguma coisa, e de repente você tem, né, pela água ali, você fecha um circuito ali que não deveria, né. Então isso também é perigoso, esse acúmulo de água ali. Eletrodomésticos com isolação inadequada, né, então chuveiros, aquecedores, né, de água com resistência blindada e que não estão ligados ali, né, no terra. Então, assim, falha da isolação não deveria acontecer, não deveria, mas pode acontecer. Se acontecer, né, então deveria ter o fio ali de aterramento, né, o fio de proteção para drenar essa corrente, né? E ele é bastante perigoso, mas então são coisas que podem acontecer e tem inúmeros registros aí de casos aí, né, de pessoas que acabaram tendo choque aí, até morrendo, né, porque entraram em contato aí com algum eletrodoméstico aí que não estava adequadamente isolado, né? Então, a corrente de fuga ela flui para o terra, né, ou para elementos estranhos da instalação, através de caminhos diferentes dos previstos, né, então causando maior consumo de energia elétrica, choque elétrico por contato acidental dos equipamentos, aquecimento excessivo e deterioração da isolação. Então, por exemplo, se não tiver aquele relé diferencial residual, né, que detecte que você tem uma fuga de corrente para o terra, né, pode acontecer, então, isso aí, né, às vezes pode ser que seja uma fuga de corrente que você nunca perceba, tipo, ele nunca vá atingir uma parte metálica, nem que vá causar algum choque, nem nada, mas ele vai ser uma corrente que vai estar fugindo ali e isso aí vai aumentar o consumo, na verdade, ali da tua instalação. Quando for isso, ainda menos mal, né? Melhor do que causar um acidente, mas de toda maneira você vai estar tendo um gasto de energia maior do que deveria, né? Então você vai ter como se fosse uma carga mesmo, né, sendo alimentada por essa corrente de fuga, né, que na verdade não está fazendo nada e às vezes está até fazendo coisa pior, né? Por exemplo, ou possa causar um choque ou está causando um aquecimento em alguma parte ou está deteriorando uma isolação aí em função de um aquecimento, né? Então, essa corrente de fuga aí, ela é bastante prejudicial, seja qual for o caso. Disjuntores, né? Todas as instalações aí, né, vão ter pelo menos esse equipamento de proteção, né? Disjuntor, ele é o mais comum aí, né? Então todo mundo em casa, né, vai ter disjuntor, né, nos seus quadros aí de distribuição, né? Então a finalidade, né, conduzir, né, corrente de carga sob condições luminais e interromper caso essas correntes, né, então tenha alguma
condição normal, então seja sobrecarga, seja curto-circuito, né? Então os disjuntores eles podem ser térmicos, magnéticos, termomagnéticos, que são os mais comuns, né? A gente já fala de cada um deles, de alta tensão ou de baixa tensão, né? AT ou BT. Mas mesmo os ATs, né? O BT, claro, são os que a gente está falando aqui, mas os de AT, alta tensão, também eles vão ser desses tipos que tem acima ali. Então, basicamente, a gente tem... Aqui é só contra a classe de tensão, porque os tipos são esses aqui, né? Térmicos, magnéticos e termomagnéticos. O que varia nesses de alta tensão daí são a questão de tipo de isolamento, né? Tipo ali de... os terminais vão estar imersos em óleo, vão estar em uma câmara de vácuo. É outra coisa daí que... Mas é só para questões de arco, daí são outros problemas que tem em alta tensão. Em baixa tensão, geralmente, então, a gente vai estar tratando dessas sobrecargas e curtos-circuitos pelos disjuntores ali, né? Então, geralmente ele tem justamente um ponto de manobra ali na frente, né? Que a gente liga ele, né? E geralmente quando ele tem algum problema ele desliga, né? Então ele tem lá a chave ali. Tem os mecanismos ali então térmico, né? E magnético, né? Então a gente tem lá o tal do bimetálico, né? Quando acontece uma corrente de sobrecarga. Deixa eu ver se ele tem essa figura mais para frente aqui. Senão a gente volta nela depois ali. O disjuntor protege fios e cabos do circuito de proteção e cargas também, né? Não só isso. O disjuntor desliga o circuito automaticamente quando acontece uma sobrecarga, né? Provocada por uma sobrecarga ou um curto-circuito, uma sobrecorrente. Então, de sobrecorrente leve, né? Que é a sobrecarga, ou uma sobrecorrente pesada, né? Que é o curto-circuito. E o disjuntor pode ser desligado manualmente. Desligue o disjuntor daquele circuito lá quando vocês forem mexer. Né? Então, sempre desligue. Né? Segurança sempre em primeiro lugar. Então, as funções básicas, né? Abrir e fechar os circuitos, né? Que é a manobra. Proteger condutores e equipamentos contra a sobrecarga e proteger também contra curtos-circuitos ali, né? Sempre devem ser ligados aos condutores de fase, né? Não os de neutro, né? Então a gente sempre seleciona a fase dos circuitos, né? Então, efeito térmico, né? Então é o mais simples, né? Você tem um elemento bimetálico, né? Duas lâminas de metal soldadas com diferentes coeficientes de dilatação, ou seja, quando ela aquece, uma vai dilatar mais do que a outra, né? E com isso você abre, né? Então esse circuito, né? Então, quando sensibilizados por uma temperatura maior, né, que o estabelecido elas dilatam de maneira desigual, arqueando o conjunto e deslocando a barra de disparo, né? Então, esse elemento pode ser adquirido de forma separada, né? No caso de relé térmico, ou vem acoplado no disjuntor. Isso aqui, na verdade, ele já vem, tá? Isso aqui, esse que vem separado é um negócio um pouco mais antigo, na verdade, isso daqui, que você podia colocar um bloco, né, adicional nele ali. Então você tem aqui, né, o desenho dele, né, o bimetálico aqui, né, a barra de desligamento. Né, então quando ele acontece, né, esse aquecimento ali, né, de maneira e a dilatação de maneira desigual, então essa barra de desligamento vai fazer com que o circuito abra, né? Então você tem uma barra de disparo, trava, contatos, fonte, o elemento bimetálico que vai fazer com que ele atue, né? Então, e você tem o outro, que é o disparador magnético, né? Que daí ele é quando você tem um curto-circuito mesmo. Então, uma bobina que quando conduz uma corrente valor acima do estabelecido, atrai um êmbolo ferromagnético processando uma abertura, né, dos contatos do disjuntor, né, que é isso aqui, né? Então, quando você tem essa passagem, né, então, da corrente ali, você vai atrair esse êmbolo e vai abrir os contatos. Como quando você estiver passando uma corrente de curto-circuito, essa corrente é muito maior, né, do que a corrente nominal ali que está calculado para aquele circuito, e uma corrente maior vai gerar um campo magnético maior, né? Então, ele utiliza justamente, né, esse elemento magnético aqui, né, para atrair, né, esse circuito aqui. Essa atuação magnética do disjuntor ela é muito mais rápida do que a térmica. A térmica ali, que é para proteger contra sobrecorrentes, né, ali no caso,
ela vai ser bem devagar, né? Então, ali, ela está passando, sei lá, 10%, 20%, 30% a mais do que o normal, né? Então, uma hora ele vai dilatar, né? Vai aquecer, né? Então, porque está passando mais corrente, vai dilatar. Ele pode demorar aí, às vezes, vários minutos, né? Segundos, minutos. Quando você está falando aqui de magnético, não, você está falando em frações de segundo mesmo, né? Então, a corrente subiu, né? Então, é uma corrente de curto-circuito, você tem que cortar ela o mais rápido possível antes que danifique, né, o teu circuito inteiro, né, principalmente os cabos, né? Por quê? Quanto maior a corrente que passar ali pelo cabo, maior vai ser o aquecimento, né? Então, lembrando, né, se você tiver um aquecimento muito grande, você vai degradar a isolação do cabo, né? Então, você tem que cortar essa corrente de curto-circuito o mais rápido possível. Se você tem uma sobrecorrente digamos assim, uma sobrecarga, ali, digamos assim, ele vai esquentar, mas ele vai esquentar mais devagar o cabo, né? Então, o que vai atuar, no caso, é o térmico lá, né? Então, ele protege o cabo da mesma maneira também, só que de uma maneira mais devagar. Curto-circuito não. Curto-circuito é um elemento magnético, né? Então, ele é muito rápido, né? Passou uma corrente alta, já cria o campo magnético alto e ele já atua de uma maneira muito rápida e abre o contato, né? Então, aqui são justamente esses elementos ali, né, que a gente estava comentando, né? Então, você tem lá o borne superior ali, né, que entra a fase, né, o disparador térmico, né, que é o bimetálico que vai ligar ou desligar aqui o disparador, né, você tem mecanismos de conexão e desconexão, né, dele, você tem o mecanismo magnético, que é a bobina justamente, né, que está vendo a corrente que está passando, né, por dentro do disjuntor. Então, no momento que você tem um curto-circuito, essa corrente que vai passar por esse ramal aqui, ele aumenta bastante, né, e cria um campo magnético gigante, né, e já vai abrir também, então, o contato ali. Então, quando vai se especificar um disjuntor, né, deve-se ter, então, né, corrente nominal de operação, né, então, esse aqui é aquele valor, que é o valor que a gente vê lá na hora que vai comprar o disjuntor. Ah, um disjuntor de 50, é um disjuntor de 63, é um disjuntor de 100 amperes, né, então a gente está falando da corrente, né, nominal de operação. Então, essa é a corrente que, se ele passar por ele até esse valor de corrente, ele vai ficar infinitamente ligado, né, ele nunca vai desligar. Capacidade de interrupção, né, então, qual que é a capacidade de interrupção desse disjuntor, né? Então, em baixa tensão, geralmente isso aqui não é um parâmetro muito levado em conta, porque as capacidades de curto-circuito desses circuitos de baixa tensão, geralmente eles não são tão altos, né? Isso aqui é bastante significativo quando a gente está no circuito de maior porte, industrial, né? Ou uma rede, que daí você está falando em dezenas de quiloamperes, né? Dezenas de quiloamperes ali que vão estar passando ali no caso de curto-circuito. Às vezes, nesse caso aqui, a capacidade de interrupção ele já não é nem tanto assim, né? Então, e até porque ele é rápido também, então quando o curto-circuito estiver subindo, ele já vai interromper, né? Tensão nominal, né? Então as tensões nominais geralmente já são para operar ali, né? Então, até 254 ali, mais que isso daí já tem outros valores ali, 380, né? Frequência nominal ali também, né? Interessante saber, né? 60 Hz. E o típico, então já é interessante comprar do tipo termomagnético, né? Não adianta comprar só o térmico ou só o magnético, né? A gente pode ter esses dois tipos de ocorrência nos nossos circuitos de baixa tensão, né? Então, quando forem comprar, né, especificar lá para os projetos de vocês, já especifica termomagnético, né? Então, aqui é mais critérios de proteção, né? Então, se tem a corrente nominal, né, do disjuntor, ele tem que ser sempre igual ou maior à corrente de projeto. Então, se você calculou que naquele ponto ali do teu circuito você vai ter, por exemplo, 50 amperes, né, ou algo parecido com isso, você vai lá e coloca um disjuntor de pelo menos, né, 50 amperes, né? Aí você olha lá, não, aqui está previsto passar 55, né, amperes aqui, né, corrente de projeto. Aí vai ver lá, não, vamos colocar o disjuntor de 50 que ele aguenta. Não, já passa para o próximo, por exemplo, 63 amperes, que é o disjuntor ali que ele suporta, né? Por exemplo, se for 55 amperes, né? Ele já te dá um grau de proteção referente a esse nível de corrente, né? E menor que a corrente máxima que o condutor suporta, né? Então também,
A gente vai ver lá, a gente sabe, né? A gente fez esse cálculo para ver qual que é a corrente suportada por aquele condutor naquelas condições que a gente vai usar ele, né? Então tem lá o critério de ampacidade, né? Capacidade de corrente. O disjuntor ele tem que ser menor do que essa corrente máxima, né? Senão, o que acontece? Eu boto lá um disjuntor de 300 amperes num cabo que suporta, por exemplo, 80, né? Por exemplo, daí passa... O cabo suporta 80, e você começa a passar, por exemplo, 120, né? Você está com 50% de sobrecarga. Para o disjuntor, ele não está enxergando nada, né? Ele está dentro da corrente nominal. Então, essa corrente do disjuntor ela tem que ser menor ou igual que a corrente máxima, né? Que o condutor suporta ali. Então, ele tem algumas sugestões ali, né? Então, a corrente de projeto menor que a corrente nominal do disjuntor, menor que a corrente suportada pelo cabo, né? Corrente de atuação do disjuntor, né, 1,45 vezes menor, né, igual a 1,45 vezes a corrente máxima ali que o condutor suporta. Isso aqui não é um critério aí mais quando a gente vai falar de alto fator de agrupamento ali, né, corrente máxima ali, então que o condutor ele vai suportar ali, né, então ele tem que ser menor, né, do que 1,45 vezes a corrente máxima que o condutor suporta ali por causa aquelas sobrecarga, né? Mas de toda maneira, né? Dificilmente a gente vai olhar para essa corrente do condutor, ele já vai estar adequado, né? Esse critério ele é pouco utilizado. O importante é ela estar adequada com a corrente de projeto, né? Esse aqui ele sempre vai atender, né? Dificilmente você vai ter um condutor que vai ter uma suportabilidade menor do que o disjuntor que vai estar na entrada dele. Mas é um negócio assim para estar atento também, né? Claro. Aqui é a mesma coisa, tá? Então a corrente nominal do disjuntor não deve ser inferior à corrente de projeto, né? Para que se evite a atuação indevida, né, do dispositivo, né? Então não adianta nada, né? Você ter o teu projeto, a corrente de projeto é 50 e você bota um disjuntor de 35, ele vai ficar abrindo direto, né? Toda hora você vai ter que ir lá, né? Vai ter que trocar uma hora de disjuntor porque ele vai ficar abrindo, né? Você passa 50 amperes no disjuntor de 35 e ele vai abrir. Corrente nominal do disjuntor, né? Então não deve ser superior à capacidade de condução de corrente dos condutores, né? Então também, para não danificar, né? Então, porque às vezes a pessoa vai lá e... tipo, você tem um cabo lá antigo, né? Um sistema lá que está... Uma instalação super antiga que está levando um cabo, sei lá, por exemplo, de 4 milímetros quadrados, né? Para o teu chuveiro ali. Tinha um chuveiro de 2.200 watts ali, daqueles bem antigos, né? E que, de repente, você resolveu trocar por um chuveiro de 7.500 watts, 8.400, sei lá. E, né? E você tinha lá um disjuntor, por exemplo, de, sei lá, de 20 amperes, né? Uma coisa assim. Belíssima conclusão. Para alimentar esse chuveiro aqui, né, de 7.500 watts, vou ter que aumentar o meu disjuntor. Aí você vai lá e compra o disjuntor lá, né, para alimentar o de 7.500 ali, né? Pega um disjuntor de 50 amperes, por exemplo, e bota lá. Mas o teu cabo, por exemplo, é um cabo de 2,5. Aí você vai ter problemas, né? Então aí, nesse caso, o que vai ter que ser feito? Tem que ser feito um dimensionamento de cabo, né, para ver se aquele cabo suporta, né, então, a carga que você vai ligar lá. Aí, nesse caso, sim, né, é um caso onde o disjuntor ele pode ter uma capacidade maior do que o cabo de fornecer, de suportar corrente, né? Então, esse caso é perigosíssimo, por sinal, e comum, tá? Não pode acontecer. Corrente de projeto, né, do circuito não deve ser superior à capacidade de condução dos condutores, né? Então isso aqui já é coberto por aquele critério de capacidade de corrente, né, de ampacidade. Quando o circuito é sobrecarregado, né, de 45%, ou seja, 1,45 vezes, né, o dispositivo deve atuar em 1 hora, né, até 1 hora, né? Então assim, aquela questão lá de que os cabos eles aguentam uma sobrecarga, né, por um certo tempo, né, uma sobretemperatura, né? Então lembra lá, né? Então a isolação por exemplo, o PVC aguenta trabalhar até 70 graus indefinidamente, mas se ele tiver uma sobrecarga, ele vai até 100 graus, sei lá. Uma coisa assim. Então, por quanto tempo? Então, por no máximo 1 hora ali nessa sobrecarga aqui, né? Valores, né, de corrente nominal indicados, né? Então tem de todos os tipos, né? Esses aqui são alguns exemplos, né? 6, 10, 16 amperes, né? Que
espaço de corrente nominal dos disjuntores, 25, 32 e por aí vai, né? Tem vários tipos aí, valores ali. Tem uma norma específica, né, para disjuntores de proteção ali e para instalações. Existem as curvas de disparo também, isso aqui é só para ilustração, tá? Isso aqui não é mais quando a gente vai falar de coordenação de proteção, a gente não precisa, não é tão crítico, né, quando a gente está falando de instalações de baixa tensão e de baixo porte, que começa a ficar crítico quando você tem muitos quadros, um grande porte e tal, que, claro, o que não pode acontecer, né, você tem lá uma instalação de um prédio gigante, né, de repente você tem um curto-circuito na última tomada do último andar do prédio, que é uma tomadinha de uso geral comum, e de repente você desligar o disjuntor de entrada. Isso, obviamente, nunca pode acontecer, né? Mas, assim, questão de coordenação, né, são para circuitos de porte maior. Geralmente o que acontece é que você tem essa parte, né, que é a parte que o pessoal chama de parte térmica, né, atuação térmica, né, do disjuntor, né, então você tem lá quantas vezes a corrente nominal do disjuntor está passando, né? Então, por exemplo, aqui é uma vez a corrente nominal, né? Então o teu disjuntor é de 50, está passando até 50, então quanto tempo que ele vai levar para abrir? Ele nunca vai abrir, né? Isso aqui é uma assíntota vertical, né? Ele nunca vai se encontrar com a curva. Quando você tem, por exemplo, 50% a mais, né, 1,5 vezes a corrente nominal, né, aí sim, você tem lá, ó, ele vai abrir, então, né, em até 1 minuto, por exemplo. Né? Ou se você tiver entre 1 e 1,45 aqui, né, ele vai abrir em até, sei lá, 60 minutos. Né? Se tiver o dobro da corrente nominal, né, 2 vezes a corrente nominal, ele vai abrir em 10 segundos. Né? Então aqui a gente está na parte térmica. O que acontece aqui é que de repente ele tem uma aceleração, né, quando você começa a ter uma corrente muito maior. É que aqui ele está cortado, né, mas aqui você tem essa curva, né, essas curvas aqui, quando você tem o curto-circuito, né, que você começa a ter mais de 10 vezes a corrente nominal, né, então você tem desligamentos ali em frações de segundo. Né. Então esse aqui são os casos aqui, né, que ele tem um salto, né, então ele vai linearmente aqui, né, até um certo valor de corrente e de repente ele fica rápido. Então essa aqui é a zona de atuação do dispositivo térmico e de repente você tem a zona de atuação do magnético. Né? Então aqui é muito mais rápido. Mas é mais para ilustrativo. Tá? DPS, né? Então dispositivo de proteção contra surtos. Né? Então isso aqui a gente está falando de surtos de tensão. Né? Então quando tem algum surto de tensão na rede, uma sobretensão, né? Ele vai buscar aterrar, né, esse valor de sobretensão. Por isso é importante, né, os condutores de proteção e de aterramento. Então, são equipamentos utilizados, né, para proteção das instalações elétricas, equipamentos elétricos, eletrônicos, contra sobretensões, né, transitórias. Então, assim, disjuntor está protegendo contra sobrecorrentes, né, sobrecorrentes de pequena e média proporção, né, que são as sobrecargas, e grandes proporções, que são os curtos-circuitos. O DPS está protegendo contra sobretensões, né? Então, surtos de tensão, elevação de tensão, seja qual for o motivo. Então, por exemplo, né, descarga atmosférica, caiu um raio em algum lugar da rede, elevou a tensão, né? Então eleva a tensão do primário, pode levar do secundário, às vezes o raio caiu sobre o secundário também, então você pode ter uma elevação de tensão momentânea ali, então tem que ter algum dispositivo ali de proteção. Né? Ou operações de chaveamento de equipamento, como disjuntores, chaves seccionadoras de média tensão. Então, às vezes, na rede da concessionária tem alguma manobra ali que foi feita, né? Seja para religar uma área, seja para desviar tem alguma coisa ali que teve uma manobra e às vezes tem desse liga, desliga, ele tem um aumento ali no nível de tensão ali nas residências. Né? Então, eles são usados para garantir, né, que esses surtos, né, que circulam através da rede sejam desviados para o terra de forma inofensiva. Né? Então, de um lado vai ligado os barramentos de fase ali do circuito, do outro lado eles estão todos ligados no terra. Né? Então, devem ser conectados, né, entre os condutores de fase e neutro ou terra. O neutro também, né? Então, a priori, ele pode ser ligado aos dispositivos de proteção contra surtos. Né? A chegada de um surto de tensão em um DPS, né, ele reduz a sua impedância rapidamente,
permitindo escoar uma corrente de surto para o terra. Então, ele é um dispositivo que ele tem um material dentro dele que, quando a tensão que está passando, né, que ele está ligado, é a tensão nominal de operação dele, né, no caso ali 127, 220, seja qual for, né, ele tem uma resistência interna infinita, não vai passar corrente por ele, né, ele não vai drenar nada ali para o terra. Se esse nível de tensão passa, né, do nível lá que ele é construído, né, para proteger, né, então, por exemplo, você vê uma tensão lá muito maior do que a tensão nominal ali daquele barramento, ele vira condutor, né, ele para de ser uma resistência infinita e ele passa a ser uma resistência muito baixa, praticamente ele vai para uma resistência próxima de zero, e ele vai pegar esse fluxo, né, então, desse surto, e ele joga pro terra, né, então ele é um material especial, né, tem alguns óxidos diferentes aí que fazem essa função. Quanto maior for a sobretensão, né, então menor é a impedância do dispositivo, maior é a drenagem de corrente, né? Então essa corrente de falta, né, ele vai para o terra, né? Então a gente está falando, claro, sobretensão acontece, mas o que drena, na verdade, que está passando por ele é a corrente, né, de falta, e junto, obviamente, né, se você drenar a corrente de falta, a tensão ela vai tender a zero também. Então, durante a operação normal da rede, né, o DPS apresenta uma resistência interna muito elevada, né, praticamente infinita, né, então ele é quase um circuito aberto, né, e quando essa tensão passa desse valor, ele vira quase que um curto-circuito e joga essa corrente então para o terra. Então tem-se lá, né, então enquanto ele está normal, né, você tem lá uma tensão em níveis normais, ele é como se fosse um circuito aberto, né, então você não tem corrente aqui no pro terra. A partir do momento, né, que você teve um surto de tensão, né, então de repente você teve uma elevação da tensão em um valor muito grande, ele vai aterrar, né, então esse valor aqui, né, ele vai jogar essa corrente aqui de surto para o terra, né, e ele vai, então dependendo da velocidade, né, então se ele já drenar e o surto ele voltar, como que é, o surto ele for uma velocidade muito rápida, né, e o nível já voltar para o nível normal, ele já drenou o surto e já volta para o nível normal. Se for um surto demorado, né, tipo o surto continuar, ele simplesmente continua drenando e você não tem mais tensão na saída, né, ele abre o circuito daí. Então tem vários tipos de surto aí, mas o importante é surtos de tensão, então esse aqui é o elemento aí importante, né, de vocês terem aí também nos quadros ali. Então eles são divididos em classes, né, dependendo da função, né, que eles vão executar. Então, você tem 3 classes básicas. Né, então, você tem classe 1, que são para descargas atmosféricas diretas. Né, então, se o raio cair mesmo, né, na instalação. Isso aqui é mais para casos industriais ou quadros de entrada de instalações meio grandes, prédios, né, e tal. Corrente máxima de descarga, então, até 65.000 amperes, 65 kA. Nível de proteção abaixo de 4 kV, instalação no quadro de medição, né? Então entrada de serviço lá. Classe 2, né? Então efeito de descargas atmosféricas próximas, mas não diretas, né? Então corrente máxima de descarga 40.000 amperes, 40 kA. Nível de proteção abaixo de 2,5 kV, instalação no quadro de distribuição. E classe 3, né? Proteção de tomadas e equipamentos eletrônicos sensíveis, corrente máxima de descarga 5 kA, nível de proteção menor que 1,5 kV. Então, geral em quadros são classe 2, né? Ou classe 3 aqui, né? Geralmente classe 2 ali para proteger os quadros ali. Isso aqui, então, por exemplo, caiu uma descarga, né, na rede, né? E essas descargas, elas induzem, né? Então, correntes, né, nos condutores próximos ali podem causar, então, sobretensões nas redes, né? E a sobretensão, ela viaja, né? E vem pela rede, né? E viaja quilômetros, às vezes, em frações de segundos. Local de instalação depende, né, da proteção a ser provida, então, né? Então, pela 5410. Edificações alimentadas por redes aéreas, né, visando proteção contra surtos devidos a descargas atmosféricas, então utilizar esse DPS classe 2 no quadro de distribuição principal. Edificações com para-raios, né, proteção contra efeitos de descargas direta, DPS classe 1. Né, então são prédios que já têm, né, aqueles para-raios, né, aqueles conjuntos lá de proteção lá. Né, a gente fala mais disso
na aula de aterramento, na aula que vem. Mas se tiver, então, esses SPDAs, né, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, daí utilizar esse DPS classe 1, né, que é o maior ali, né. E pode ser necessário DPS adicionais classe 3 para proteger equipamentos sensíveis, né, quando a distância do DPS instalado no quadro principal é maior do que 30 metros. Né, então você tem uma distância muito grande ali, então é bom ter um DPS, às vezes, adicional ali para proteger alguns equipamentos específicos. Né. Corrente máxima de descarga do DPS pode ser definida pela maior ou menor impedância, né, de descargas atmosféricas na região. Depende do lugar, mas o Brasil é campeão mundial, né, em descargas atmosféricas. Aí tem lugares que tem muito mais descargas que outro no Brasil, mas na média é muito alta a quantidade de descargas atmosféricas. Né, então, tanto que alguns dos maiores especialistas em descargas atmosféricas mundiais são brasileiros, né, justamente porque é um fenômeno que acontece bastante aqui. Recomenda-se a instalação do DPS na edificação se a região apresentar ocorrências trovadas acima de 25 dias por ano, né, que são aquelas índices do será únicos lá. Né. Mas o Brasil inteiro, né, praticamente tem índices acima disso daqui. Né. Parâmetros do DPS, né, então, tensão de proteção, né, que é a tensão dada pelo DPS durante a sua atuação. Quando descarregar a corrente para o terra, né, então essa tensão de proteção não poderá exceder a tensão admissível do equipamento a ser protegido. Né, então, senão ele não garante, né, que ele vai drenar, né, a valorização dessa tensão. Quanto menor o valor da tensão de proteção, melhor é o DPS. Né, então é a tensão que ele garante, né, que ele consegue manter na saída, né, ali no caso de surto. Né, então, às vezes você tem um surto ali e você tem que manter essa tensão dentro de um certo nível. Claro, se o surto for rápido, se o surto for demorado, ele tem que aterrar tudo e desligar o circuito. Máxima tensão de operação contínua, né? Então o valor que o DPS pode estar permanentemente ligado, né? Então é a tensão de rede, né? Então deve-se considerar a tensão de rede mais as tolerâncias admissíveis, né? Então tem lá mais ou menos 5%, mais ou menos 10%, né? Depende ali da rede. Então, no mercado, né, as intensidades mais utilizadas são 8, 20, 40 e 65K, depende da classe, claro. Instalações residenciais, onde o neutro é aterrado, né, padrão de entrada da edificação, os DPS devem ser ligados na fase, né, de neutro e a barra de aterramento do quadro de distribuição. Né. Então, no caso ali, condutor de neutro aterrado no padrão de entrada, que é o padrão da Copel, né. Então, os DPS devem ser ligados entre cada condutor de fase, inclusive o neutro, e a barra de aterramento ali. Então, esse é o nosso caso aqui. Esse aqui é a cara, né, dos DPS, né? Tem ali, esse aqui são os DPS classe 3 ali também, né? Tem esse tipo também. Claro, para que ele funcione, o condutor de terra, que é esse central aqui, ele tem que estar ligado na tomada, né? Senão o DPS não vai funcionar, né? E nos quadros, então, ele vai ligado à fase, né? Ou neutro aqui, uma extremidade, e a outra extremidade é ligada no terra, né, que justamente ele vai drenar, então, a corrente de surto. Então, tem-se aqui para algumas maneiras de ligação, né, por exemplo, o sistema trifásico, né, então, cada fase ligada, né, no DPS ali, né, ligado ali na parte ali onde é ligado, então, o conector de proteção, né, mais o neutro. Então, tem duas maneiras ali, né, então, você pode estar ligado ali, ou no caso está interligado, né, vários quadros ali, né, então cada um ligado no seu barramento de terra e eles todos interligados depois, né, então também. Questão de aterramento, o ideal é que sejam todos interligados ali. Tem várias maneiras aí de ligar, né, e os circuitos ali, né, mas de toda maneira eles vão sempre interligados. Aqui falhou o desenho, né, mas todos interligados ao barramento aqui de terra e interligados entre quadros ali. E o dispositivo de proteção, então, é diferencial residual, né, que também esse é bastante importante. Né, esse aqui é contra aquela corrente de fuga. Então, a gente já falou de sobrecorrente, né, curto-circuito, que são os disjuntores, sobre tensão, que são os DPS, e agora a corrente de fuga, que é o diferencial residual.
né? Ou DR, né? Então, dispositivo DR, quando o pessoal fala, aí, é esse diferencial residual. Se for ali na norma, né? Então, dispositivo de seccionamento mecânico, né? Ou associação de dispositivos destinado a provocar abertura de contatos, quando a corrente diferencial residual atinge um valor em condições especificadas, né? Isso aqui é mais fácil de explicar vendo o desenho. Ó. Detecção de correntes de fuga no circuito elétrico, né? Então, para evitar choques elétricos, né? Então, se você tiver uma falha no isolamento, né? Que causa uma corrente de fuga, e essa corrente de fuga atinge, por exemplo, uma parte metálica aí de um eletrodoméstico, de um quadro, né? De um eletroduto metálico que fica aparente, né? Ele pode causar choque elétrico, sim, né? Perigoso. Promover a economia de energia. No caso, essa fuga de corrente não esteja causando choque nem nada, mas esteja fugindo para o caminho de terra, por exemplo, que vai causar um consumo excessivo aí que não vai estar agregando nada para você, né? Inclusive perigoso, né? Pode, caso essa corrente flua para alguma parte metálica. Então, isso protege, né, pessoas e animais, né, contra choques elétricos causados por contatos diretos ou indiretos que produzem corrente de fuga para o terra, né? Então, às vezes o que acontece, né? A parte ficou energizada, mas não está ligada ao terra, mas de repente a pessoa vai lá, encosta nessa parte metálica e ela fecha o caminho para o terra, né? Então, esse é o grande perigo, né? Contatos diretos ou indiretos aí com os condutores aí que gera essa corrente de fuga para o terra. Então, a norma recomenda, né, o uso do DR em todos os circuitos. Áreas frias e úmidas, né, ou sujeitas à umidade, né, como cozinhas, banheiros, áreas de serviço, áreas externas, piscinas, garagens, jardins. Né, então, admite-se a exclusão de pontos que alimentem aparelhos de iluminação posicionados a uma altura igual ou superior a 2,5 metros. Né? Então, fora isso, ela sugere, né, que se coloque, então, os dispositivos DR ali. Né? Então, é bem importante, né? Principalmente nessas áreas aqui sujeitas à umidade ali e áreas externas. DR pode ser do tipo com interruptor, né, ou disjuntor. Né? Então, você tem lá IDR, né, ou DDR. Né? Então, com o disjuntor junto, né? Aliás, com o disjuntor junto e sem o disjuntor junto, que é o IDR. Né? Então, o IDR não protege contra sobrecargas ou curtos-circuitos, né? Então ele não tem o disjuntor associado, atua apenas na fuga de corrente. Né? Então, o emprego não dispensa o uso do disjuntor. Os dois devem ser ligados em série, né? Então com o IDR após o disjuntor. Então, caso não queira, né, ter lá no seu quadro, você já tem um quadro e quer instalar um DR, né? Você já tem todos os seus disjuntores, você quer só colocar esse relé diferencial residual depois, né? Então pode se utilizar esse IDR. E tem o DDR, né, que são os que já tem os disjuntores junto, né, com o dispositivo diferencial residual. Então, constituído de um disjuntor termomagnético, acoplado internamente a um DR. Então, já é um dispositivo único, né, você já tem, então, o disjuntor mais o DR junto. Né? Circuito magnético, os dispositivos DR devem envolver todos os condutores vivos do circuito, inclusive o neutro, mas não o disjuntor de proteção. Isso aqui também é mais fácil de explicar no desenho ali que tem em seguida. Tá? Todo condutor de proteção deve passar exteriormente ao circuito magnético, né? Porque justamente ele está fazendo essa soma, digamos assim, né? Ele está vendo esse fluxo total, né? E se você tiver o condutor de proteção passando por dentro também do DR, né? Essa soma, esse balanço nunca vai dar diferente de zero, né? Porque se ele estiver dando a fuga para o terra, né? Então ele vai estar sendo considerado na conta. Dispositivos DR devem ser selecionados, né? Os circuitos elétricos devem ser divididos de forma que as correntes de fuga a terra suscetíveis, né, de circular durante o funcionamento normal das cargas alimentadas não possam provocar a atuação intempestiva do dispositivo ali, né? Então, no caso aqui, nessas correntes de fuga aqui, né, elas também não podem ser confundidas ali com o funcionamento normal, né, de algumas cargas ali, né? Que daí pode fazer esse DR atuar. Então, quais são cargas que às vezes fazem esses dispositivos dispararem? Então, geralmente, por exemplo, cargas que utilizem um motor chamado motor universal, aspirador de pó,
enceradeira, e alguns outros aí que utilizam esse tipo de motor podem fazer, né, então o DR atuar, né, de maneira indevida, né, porque ele confunde, né, às vezes, né, são motores ali sem escovas, né, que eles podem interpretar como se fosse uma fuga de corrente. Aí o que tem que ser feito é um ajuste, né, no nível ali, então, do DR onde essas cargas são ligadas. Né. Então, dispositivos DR, né, constituem-se no meio mais eficaz de proteção, né, isso que a gente já falou. Dois fatores que mais influenciam no choque, né, então são intensidade, né. Isso aqui a gente vai falar também na aula de aterramento, que é a próxima, né, mas os choques, claro, a gravidade do choque ele varia com a intensidade de corrente que está passando ali, né, para quem está levando o choque. Né. Então, choques abaixo de 30 mA são considerados choques assim que não vão causar, né, danos maiores aí, né, a quem levou o choque. Por isso que tem esse valor, então, padronizado, né, como corrente máxima de fuga admissível aqui. Né. Não dispensam, né, o uso de disjuntores e fusíveis, né, então, no caso, circuitos que usam fusíveis, mas no caso do disjuntor ele já faz, né, essa função. E DRs diminuem o consumo de energia caso você tenha corrente de fuga, né, senão ele não é um equipamento de eficiência energética, né, ele só vai diminuir porque ele não vai deixar de ter corrente de fuga. Né. Mas não entendo isso como um equipamento economizador de energia, ele só não deixa existir corrente de fuga. Então ele é constituído ali, né, então, com contatos fixos e móveis, transformador diferencial, que é o cerne, né, do equipamento ali, e um disparador diferencial. Os contatos têm por função permitir a abertura e o fechamento do circuito, né, são dimensionados de acordo com uma corrente nominal, não dispensam o uso de disjuntores e fusíveis, né, e diminui o consumo de energia. Tá, eu preciso tirar algumas coisas aqui. Né. O transformador é constituído por um núcleo laminado, né, de material de alta permeabilidade, com bobinas primárias. Então, voltando lá para o transformador, né, tem um transformador ali, que é um toroide, né, com bobina secundária para detectar a corrente diferencial residual. Bobinas primárias são iguais, enroladas de modo que em condições normais o fluxo resultante seja nulo. Né, então, isso aqui é outra coisa que é mais fácil de ver no desenho. E a bobina secundária tem por função sentir o eventual fluxo resultante. Que nem eu falei, então é mais fácil de explicar olhando o desenho aqui, tá, pessoal? Então, o que a gente tem aqui, né? Isso aqui é um esquemático, então, do DR, tá? Do elemento, né, do relé diferencial residual. O que a gente tem aqui, né? A gente tem uma corrente fluindo aqui, né? Por exemplo, da fase, né? Ele vai passar aqui, né? Vai ter um enrolamento aqui em torno desse núcleo, né? E vai para a carga, por exemplo. Né? Então, isso aqui ele está vindo, isso aqui é do quadro, aqui são os condutores que levam para a carga. Essa corrente, então, ela vem, né, da fase, ela vai passar por aqui, né? Ela tem um enrolamento aqui em torno desse núcleo, né? Toroidal, ferromagnético. Essa fase ele vai para a carga, né? E a corrente, né, digamos assim, ele vai retornar aqui pelo neutro, vai passar também, né? Também tem um enrolamento aqui em torno desse núcleo, né, do neutro, né, no caso aqui, e vai voltar, né, digamos assim. Claro, como a corrente alternada, a hora o fluxo é para cá, a hora o fluxo é para lá. Tudo bem. Didaticamente aqui. Então, se não tiver nenhum defeito, né, essa corrente passa para cá, né, corrente de fase, alimentou a carga, que está em série, né, no circuito, né, e voltou. Então, essa corrente que está indo aqui da fase é igual a essa corrente que está voltando pelo neutro. Né? Corrente de fase é igual à corrente do neutro. O que isso quer dizer? Eles têm um enrolamento igual aqui, né? A mesma quantidade de voltas que tem aqui, a mesma quantidade de volta que tem aqui. Né? Elas estão dos dois lados aqui aqui do núcleo. Né? O que acontece? Esse fluxo que vai ser gerado por essa corrente, esse fluxo magnético, como essas correntes são iguais, ele vai ser igual a esse fluxo que é gerado pela bobina do neutro. Claro, a corrente que está passando por aqui, né, que está descendo, é a mesma que está subindo por aqui. Com um detalhe, né? Como ela vai estar passando no outro sentido aqui,
eles vão estar gerando fluxos em sentido contrário de mesmo valor, né? Então aqui, fluxo de fase, né, que é esse fluxo aqui, é igual ao fluxo de neutro, só que em sentidos opostos, né? Então o que acontece? Fluxo de fase, fluxo magnético, tá, pessoal? Fluxo magnético de fase é igual ao fluxo magnético de neutro. Então, fluxo de fase menos fluxo de neutro é igual a zero, né? Então, isso aqui eles são iguais. Logo, né, você não tem uma corrente, né, que vai ser induzida aqui, né? Você não tem uma corrente que vai ser induzida, né, aqui nessa bobina de detecção. Essa aqui é a tal da bobina de detecção, né? Vai estar enrolada aqui também. Então, você tem o enrolamento da fase, você tem o enrolamento do neutro, você tem o enrolamento da bobina de detecção. Corrente de fase igual a corrente de neutro, fluxo de fase igual a fluxo de neutro, não tem nenhum fluxo circulando por aqui, então não tem nenhuma corrente sendo induzida nessa bobina de detecção, né? Contatos continuam fechados, a instalação funciona normalmente. O que acontece se você tiver uma falha no teu sistema? Você tem, então, uma fuga de corrente. Vamos supor que você, né, por um acaso, né, nesse ponto aqui do circuito, você tem uma fuga aqui para o terra, né? Então, o que acontece? Você vai ter uma corrente descendo por aqui que vai se dividir, né, entre a corrente que vai para a carga e uma corrente que vai para o terra, por exemplo, né? Então, você vai ter uma parte indo para a carga e uma parte indo para o terra. Essa corrente que vai para a carga, ela vai retornar, né, pelo lado do neutro aqui, né? Então, o que acontece? Essa corrente de fase, porque ela está tendo a corrente que alimenta a carga, mais a corrente de fuga, né? Por isso a corrente de fuga, ela vai estar fugindo aqui do caminho normal, né? Então ela vai tendo, por exemplo, para o terra, ela vai ser maior do que essa corrente que vai estar voltando pelo neutro, né? Porque ela tem a corrente que vai estar passando pela carga mais a corrente que vai estar fugindo, né? O que acontece? Se essa corrente aqui é maior do que essa corrente aqui, né? Então você tem essa corrente de fase maior que a corrente de neutro, né? Você vai ter um fluxo magnético de fase maior do que esse fluxo magnético do neutro, né? Então, esses fluxos não vão estar se cancelando, eles não são mais iguais. Então, se a corrente de fase é maior do que essa corrente de neutro, por exemplo, você vai ter um fluxo aqui, né, magnético de fase maior que o fluxo magnético de neutro, né, que é essa situação aqui. Ou seja, fluxo de fase menos fluxo de neutro não é mais zero. O que acontece? Você começa a ter um fluxo circulando, né, então, por esse núcleo. Esse fluxo magnético circulando por esse núcleo vai induzir uma corrente, né, então, nessa bobina de detecção. Essa corrente vai fazer o quê? Vai fazer com que você ative esse relé de detecção. E esse relé sendo acionado, ele vai desligar o circuito, né? Então, o relé de detecção sendo acionado, ele desliga o circuito, né? Então, logo a corrente induzida na bobina vai acionar o relé, os contatos abrem e a instalação é desligada. Então, é assim que acontece. Então, o que pode ser essa corrente de fuga? Pode ser alguém que está tomando um choque, pode ser uma corrente que está fugindo porque teve uma falha no isolamento do cabo e está indo direto para o terra lá, né? Então, ele está energizando uma parte do circuito que está ligada, está aterrada e ele está indo para o terra, né? Então, geralmente, ele tem essa função de proteção. Então, se é uma pessoa tomando choque, né, ele vai ver que tem essa corrente sendo desviada, né, pela pessoa para o terra e vai abrir o circuito, né, então a pessoa vai deixar de tomar choque. Ou se você tiver simplesmente com uma corrente de fuga ali que esteja indo para o terra ali só gerando calor, por exemplo, ele também vai abrir e não vai deixar que tenha esse desperdício, né, digamos assim, né? Então ele tem essa maneira de atuação. Então ele é bastante importante para questões de segurança, né? Tirando aqueles casos, então, daqueles equipamentos que às vezes confundem, né, o relé diferencial residual, a pessoa vai lá e liga uma enceradeira, né, liga um aspirador de pó, alguma carga dessas aí que tem esses motores universais e acabam fazendo com que ele entenda aquilo como uma fuga de corrente, né, e acabe gerando, então, uma atuação indevida. Né? A pessoa faz o quê? Né? Aí tem que ajustar ali os níveis de corrente, né, para que ele não tenha atuação indevida, né, ou o que a maioria faz, acaba desligando o diferencial residual, bypassa ele, né, que não pode acontecer, né, mas tem gente que perde a paciência, isso aqui desliga toda hora, né, imagina, você está lá na tua casa, né, e o circuito fica desligando toda hora, uma hora, ou se você não conseguir ajustar o nível de corrente,
você acaba desligando, só que aí você perde a proteção. Aqui também é a mesma ilustração, né? Mas só mostrando de uma outra maneira. Aqui é um relé de DR, um DR aqui em corte aqui, né? Também só mostrando ele aqui a atuação. Você tem ali o elemento de ligar e desligar também, né? Então quando ele atua você pode religar ele ali, que é esse botão aqui, né? Correntes ali nominais, então também vários tipos, né? Geralmente são parecidos com as correntes dos disjuntores. 25, 40, 63 e tal. Mas também são valores aí parecidos com valores de disjuntores. Sensibilidade, né? 30 mA para proteção contra choque elétrico e até 300 mA para proteção contra incêndio, né? Então também as correntes de fuga podem gerar aquecimento em algumas partes e causar incêndios, né? Corrente nominal deve ser maior ou igual à corrente do disjuntor termomagnético do circuito, né? Se já não tiver um junto. Número de polos, né, deve ser igual ou maior que a quantidade de condutores carregados, fase neutra, o circuito a ser protegido, né? Então, não adianta você ligar um monte de fases ali no mesmo circuito ali, né, que não adiantar, tem que ter um polo para cada fase ali, neutro, né, também. Proteção do circuito deve ser realizada individualmente ou por grupos. Tem essa opção de fazer a proteção por grupos também, né? Ele não vai ser tão sensível, né, quanto individuais, mas também acaba sendo mais barato, né? Que esses relés diferenciais residuais eles não são coisas baratas. Né? E às vezes também não tem espaço no quadro para colocar um para cada um, né? Então você coloca um geral ali na entrada. Utilização de tais dispositivos não é reconhecida como constituindo em si uma medida de proteção completa, né, e não dispensa, né, o emprego de outros disjuntores. Né? Então, claro, isso aqui sempre, né, disjuntor tem outra função, né, que é sobre carga e curto-circuito. Então, aqui são as maneiras, né, de instalar aqui. Né? Então, tem esse aqui, né, você tem os disjuntores, né? Disjuntor DTM é disjuntor termomagnético, tá, pessoal? Então, você tem o disjuntor termomagnético de entrada do quadro, né? Você tem lá, então, por exemplo, bifásico, né? Fase, né? Outra fase, né? Então, uma fase indo para o lado esquerdo do quadro, outra fase indo para o lado direito do quadro. Você tem o neutro entrando por aqui, né? Então, esse aqui é o neutro. Você tem o condutor de terra chegando, né? Então, você tem os terras chegando aqui também. Aí da fase, né? Então, você tem lá o IDR, você vai ligar a fase e o neutro, né? Por ele, então, um DR aqui de dois polos, né? No caso. Então, nesse caso, é o caso que cada circuito tem o seu próprio DR, né, associado ao disjuntor. Né? Então, você tem o disjuntor para fase e mais o neutro, né, o disjuntor neutro. Ou no caso que é bifásico, né? Então, fase e fase, né, passando pelo DR. Né? Então, você tem um disjuntor bifásico, né, passando aqui por um DR de dois polos também. Né? Então, ou a outra maneira aqui é essa maneira que estava comentando de ter um IDR aqui para, né, todo o circuito, né? Então ele está, no caso aqui, fazendo a proteção de todos, né? Então os circuitos que tem depois. Então você tem o disjuntor entrando no DR geral, né? O neutro entrando no DR geral, né? E indo para o barramento de neutro. Aí aqui os barramentos de fase. E você tem os disjuntores daqui, então indo um para cada circuito. Só que daí, caso aconteça, né, algum tipo de problema em qualquer um desses circuitos, ele vai desligar todos, né? Então, se tiver alguma atuação do DR aqui nesse caso, né? E um dos circuitos quaisquer aqui, ele desliga todos os circuitos, ele abre todos. Nesse caso aqui, o DR abre só o circuito que ele está ligado. Então tem questões aí de seletividade também. Então, como especificar o DR? Né? Então você vai ter que saber a corrente nominal dele, né? Corrente de trabalho em regime permanente. Sensibilidade, né? Então a corrente diferencial residual ali que vai ser utilizada, né? Então geralmente 30 mA, podendo ser ajustável. Tensão nominal, né, que ele vai estar instalado, frequência, né, 60 Hz, número de polos, né, então 2, 4, né, então, que, né, no caso monofásico, né, então você vai ter fase neutra, bifásico, fase e fase, trifásico, né, então 3 fases e mais o neutro, por exemplo. Né. Então você tem lá a função dos números de polo também.
Então, pessoal, em termos de dispositivos de proteção, os básicos são esses aqui, tá? Então, para vocês conhecerem, né? Esses são os mais importantes, né? Então, questões aí de sobrecorrente, né? Sobrecorrente, no caso, sobrecarga, né? Sobrecorrente severa, que é curto-circuito, sobre tensão, né? Que é o DPS, e corrente de fuga, que é o DR, né? Então, diferencial residual. Então, esses são os mais importantes aí. Então, tá aqui, né? Encerrando essa parte de proteção, né? A nossa tarefinha de fim de aula aí. Então, perguntas bem básicas, né? Qual a finalidade dos dispositivos de proteção nas instalações elétricas? Tipos e funções de disjuntores, qual a função do DPS e qual a função do DR. Então, bem simples aí as questões aí de finalização aí desse módulo aqui, né? Eu antes, então...